O dinheiro não responde ao desespero, ele responde à consciência. Existe uma crença silenciosa que governa a maioria das vidas. A ideia de que o dinheiro é puramente material, puramente técnico, puramente externo. Como se ele fosse apenas consequência de circunstâncias, oportunidades ou sorte. Mas essa visão é superficial. O dinheiro, embora físico em sua forma, é profundamente obediente a princípios invisíveis. Antes de continuar, permita um gesto simples e consciente. Se este conteúdo fizer sentido para você, curta o vídeo. Deixe um comentário reflexivo ao final, registrando o que despertar em sua mente. E inscreva-se no canal se decidir manter este treinamento mental como parte da sua rotina. Agora, retorne ao silêncio. O dinheiro é um efeito, nunca a causa. Ele é resultado de um fluxo invisível que começa na mente, atravessa emoções, se consolida em hábitos e se manifesta em ações organizadas. Napoleon Hill dedicou décadas estudando pessoas que acumularam riqueza de forma consistente. Ele não buscou apenas estratégias, ele buscou padrões mentais, ele buscou princípios. E o que encontrou foi algo simples, porém exigente. Riqueza é consequência de alinhamento interno, não alinhamento místico, alinhamento estrutural, pensamento dominante, propósito definido, plano organizado, ação persistente. A maioria quer o dinheiro, poucos aceitam os princípios que o antecedem. E é aqui que surge a primeira verdade desconfortável. Não é o dinheiro que está distante da maioria das pessoas. São os princípios que estão sendo ignorados. A mente humana é condicionada desde cedo a operar em modo sobrevivência. Preocupação com escassez, medo de perder, ansiedade por segurança imediata, comparação constante. Esse estado mental produz decisões reativas. E decisões reativas raramente constroem prosperidade duradoura. O subconsciente aprende por repetição emocional. Se durante anos uma pessoa associa dinheiro a medo, culpa, tensão ou conflito, essa associação se torna automática. Ela pode dizer que quer prosperidade, mas internamente existe resistência. E resistência invisível produz sabotagem invisível. Napoleon Hill afirmava que o pensamento é uma coisa. Ele defendia que pensamentos dominantes se transformam em sua equivalência física. Mas há uma condição implícita. O pensamento precisa ser impregnado de emoção e sustentado por crença. Se o pensamento consciente diz, eu quero prosperar, mas o pensamento dominante inconsciente diz, dinheiro é difícil, dinheiro corrompe, não é para mim, qual mensagem prevalece? Sempre a dominante. E a dominante não é a que você declara. É a que você repete internamente, com emoção. O dinheiro obedece princípios espirituais no sentido mais profundo da palavra espiritual. Aquilo que é invisível, mas estruturante. Princípios são leis invisíveis, e leis não reagem à opinião. Reagem a alinhamento. Se existe escassez interna, haverá bloqueio externo. Se existe desorganização mental, haverá desorganização financeira. Se existe falta de propósito, haverá dispersão de energia. Prosperidade não é apenas acumulação, é consequência de organização interna. A maioria das pessoas tenta resolver finanças apenas com estratégia externa, mas ignora o padrão interno que cria repetição de resultados. Ganham, perdem, recomeçam, repetem, não porque o dinheiro seja instável, mas porque a identidade financeira ainda é instável. Identidade é o conjunto de crenças repetidas até se tornarem automáticas. Se alguém cresceu ouvindo que dinheiro é escasso, essa frase, repetida com emoção, moldou o subconsciente. Se essa pessoa vivenciou conflitos familiares relacionados a dinheiro, a emoção foi registrada. E o subconsciente, buscando proteção,
pode associar prosperidade a risco emocional. Assim, quando oportunidades surgem, há hesitação. Quando o crescimento acontece, há medo de perder. Quando o investimento é necessário, há paralisia. Não é falta de capacidade, é programação. Napoleon Hill introduziu o conceito de propósito definido como ponto de partida. A riqueza começa com clareza. Sem clareza, a energia mental se dispersa. O dinheiro responde à direção. Se não há direção, há desperdício. Se não há organização, há vazamento. Se não há disciplina, há instabilidade. O princípio espiritual central que governa o dinheiro é este: causa mental antecede efeito material. Pensamento dominante gera comportamento. Comportamento repetido gera resultado. Resultado repetido gera condição financeira. Mas há algo ainda mais profundo. O dinheiro também obedece ao princípio do valor. Valor não é apenas preço. Valor é contribuição organizada. Pessoas que prosperam consistentemente aprendem a ampliar sua capacidade de servir de forma estruturada. Elas desenvolvem habilidades, aprimoram competências, organizam sistemas, persistem. Isso não é sorte, é alinhamento com lei. Quando existe foco definido, emoção positiva associada, plano organizado e persistência disciplinada, o fluxo financeiro tende a acompanhar. Mas quando há confusão interna, comparação constante e busca por atalhos, o fluxo é interrompido. Porque a mente está fragmentada, e mente fragmentada produz ação fragmentada. A maioria vive em estado de urgência financeira. E urgência ativa o modo sobrevivência. No modo sobrevivência, decisões são tomadas para aliviar pressão imediata, não para construir estrutura sólida. Isso cria ciclos, ganhos rápidos, perdas rápidas, ansiedade constante. Prosperidade verdadeira exige mentalidade de longo prazo, e mentalidade de longo prazo exige controle emocional. O dinheiro amplifica o que já existe internamente. Se há disciplina, ele amplia a disciplina. Se há desorganização, ele amplia a desorganização. Se há clareza, ele amplia a clareza. Se há conflito, ele amplia conflito. Por isso ele obedece princípios espirituais, porque ele responde ao estado interno. Napoleon Hill falava sobre fé aplicada ao dinheiro. Não fé cega, mas fé fundamentada em propósito e plano. Fé é confiança sustentada por ação coerente. Quando alguém decide prosperar, organiza sua mente para isso. Estuda, planeja, executa e persiste, está enviando um comando claro ao subconsciente. Esta é minha identidade. Identidade consistente atrai circunstâncias coerentes, não por magia, mas por foco. O foco determina percepção, a percepção determina decisão, a decisão determina resultado. Se você muda seu foco interno, muda sua leitura do ambiente. Oportunidades que antes passavam despercebidas começam a ser vistas, mas isso exige mudança estrutural. Não é suficiente querer mais dinheiro, é necessário tornar-se a pessoa capaz de administrá-lo. E aqui surge outra verdade desconfortável. Muitos desejam prosperidade, mas não desenvolveram a estrutura interna para sustentá-la. Querem aumento sem responsabilidade ampliada, querem resultados sem disciplina proporcional. Mas o dinheiro não negocia com incoerência. Ele exige capacidade, capacidade mental, capacidade emocional, capacidade organizacional. Essas capacidades são desenvolvidas por prática deliberada. A repetição cria habilidade. A habilidade cria confiança. A confiança cria expansão. E expansão financeira é consequência. Se a mente está saturada de distrações, não há foco. Se não há foco, não há excelência. Se não há excelência, não há valor superior. Se não há valor superior, o fluxo financeiro permanece limitado.
É simples, mas não é fácil, porque exige responsabilidade total, não responsabilidade pesada. Responsabilidade consciente. Reconhecer que cada resultado financeiro é reflexo de padrões mentais acumulados. Essa compreensão não é acusação, é libertação. Porque se o dinheiro obedece princípios espirituais, então ele pode ser influenciado por transformação interna. Transforme pensamento dominante, transforme hábito, transforme disciplina, e o efeito material acompanha. Mas ainda existe um ponto que precisa ser aprofundado, porque compreender que dinheiro responde a princípios é apenas o início. É o despertar. O desafio real é identificar quais princípios estão sendo praticados, consciente ou inconscientemente. Você pode declarar que valoriza prosperidade, mas seu comportamento confirma isso? Você organiza seus recursos com disciplina? Você investe em desenvolvimento constante? Você age com visão de longo prazo? Ou reage a cada oscilação emocional? O dinheiro não se move por impulso emocional. Ele se move por direção consistente. E direção consistente nasce de decisão clara. Sem decisão, a dispersão. Sem clareza, a confusão. Sem disciplina, a instabilidade. A mente precisa ser treinada para prosperar. E esse treinamento começa com observação honesta. Observe suas crenças sobre dinheiro. Observe suas emoções quando pensa em crescimento. Observe suas reações diante de risco calculado. Há expansão ou retração? Há confiança ou medo? Há organização ou improviso? Essas respostas revelam mais do que qualquer estratégia externa. Porque estratégia sem alinhamento interno gera sabotagem. E sabotagem não é consciente, ela é automática. Programação antiga operando silenciosamente, mas programação pode ser alterada. E é exatamente nesse ponto que algo começa a se mover internamente. Uma percepção, uma inquietação lúcida. Talvez você esteja começando a perceber que o dinheiro nunca foi apenas questão de números, foi questão de identidade. E identidade pode ser reconstruída, mas isso exige aprofundamento, exige decisão, exige compromisso com princípios que não são visíveis, mas são imutáveis. O dinheiro obedece princípios espirituais. E esses princípios não podem ser ignorados indefinidamente, porque a vida sempre revela, através dos resultados, quais leis estão sendo praticadas. Agora, permaneça nesse estado de reflexão. Algo foi despertado, mas ainda não foi consolidado. Permaneça nesse estado, sem pressa, sem necessidade de conclusão imediata. Na primeira parte, uma percepção foi instalada. O dinheiro não é apenas consequência de circunstâncias externas. Ele é reflexo de estrutura interna. Ele responde a leis invisíveis. Ele obedece princípios. Agora, o que precisa acontecer não é apenas compreensão, é alinhamento. Napoleon Hill ensinou que a mente humana é um campo de energia direcionável. Quando um propósito definido é mantido com intensidade emocional e sustentado por ação persistente, ele começa a reorganizar o ambiente ao redor. Não por misticismo, por coerência. O dinheiro obedece ao princípio da causa mental sustentada. Se a causa é fraca, o efeito é instável. Se a causa é dispersa, o efeito é fragmentado. Se a causa é dominante, o efeito tende a se consolidar. Portanto, a pergunta agora é objetiva. Qual é o pensamento dominante que governa sua vida financeira? Não o pensamento ocasional, não o desejo momentâneo, o dominante, aquele que se repete nos bastidores da sua mente. Se o pensamento dominante é escassez, sua atenção estará constantemente focada em falta. Se o pensamento dominante é comparação, sua energia será drenada pela referência externa. Se o pensamento dominante é medo, suas decisões serão defensivas.
E decisões defensivas raramente constroem expansão. Mas se o pensamento dominante é crescimento estruturado, sua mente começa a procurar formas de agregar valor. Se o pensamento dominante é organização, suas ações começam a refletir disciplina. Se o pensamento dominante é contribuição, você naturalmente amplia sua capacidade. O dinheiro flui para onde há valor consistente, e valor consistente nasce de mentalidade organizada. Isso exige decisão consciente. Decidir prosperar não é apenas desejar mais recursos. É decidir elevar o padrão interno. É decidir abandonar hábitos que sabotam. É decidir assumir responsabilidade total. Responsabilidade não significa culpa, significa autoria. Você é o autor da sua estrutura mental. E essa estrutura determina sua relação com o dinheiro. Comece pela clareza. Defina exatamente o que significa prosperidade para você. Número, estrutura, estilo de vida, contribuição. Não deixe no campo abstrato. O subconsciente responde a imagens definidas. Depois, construa plano organizado. Napoleon Hill enfatizou a importância do plano prático. Sem plano, o desejo permanece emoção. Com plano, ele se transforma em direção. Direção reduz ansiedade. Direção concentra energia. Direção cria progresso mensurável. Em seguida, disciplina diária. Pequenas ações financeiras organizadas. Controle consciente. Investimento em conhecimento. Aperfeiçoamento constante de habilidades. Prosperidade não é evento. É padrão. E padrão é repetição. Aqui entra o princípio da persistência. Muitos iniciam com entusiasmo. Poucos sustentam quando o resultado não é imediato. O dinheiro obedece àqueles que permanecem quando a maioria recua. Persistência não é teimosia cega. É compromisso inteligente. É ajustar estratégia sem abandonar objetivo. É continuar aprendendo sem abandonar direção. O subconsciente aceita aquilo que é repetido com convicção. Portanto, cada ato disciplinado reforça sua identidade financeira. Você não está apenas organizando números, está reorganizando sua autoimagem. E autoimagem determina limite. Se internamente você acredita que merece pouco, seus comportamentos refletirão isso. Se acredita que é capaz de administrar muito, começará a agir como tal. Identidade precede expansão. Agora, permita que essa reprogramação seja internalizada por meio de uma afirmação guiada, não como euforia, mas como comando estruturante. Respire. E declare internamente: eu compreendo que o dinheiro responde a princípios invisíveis. Eu assumo responsabilidade total pela minha estrutura mental. Eu abandono a mentalidade de escassez. Eu escolho organização consciente. Meu pensamento dominante é prosperidade construída com disciplina. Eu ajo com clareza. Eu planejo com inteligência. Eu executo com constância. Eu valorizo o que possuo e administro com responsabilidade. Eu amplio minha capacidade diariamente. Eu desenvolvo habilidades que geram valor real. Eu respeito o dinheiro. Eu o direciono com sabedoria. Eu o utilizo como instrumento de expansão. Eu não ajo por impulso. Eu ajo por propósito. Minha mente é treinada para enxergar oportunidades. Minha emoção é treinada para permanecer estável. Minha disciplina é maior que minha ansiedade. Eu construo riqueza de forma estruturada. Eu sustento crescimento com maturidade. Eu mantenho foco de longo prazo. Eu sou capaz de gerar, administrar e multiplicar recursos. Eu ajo como alguém preparado para prosperar. Eu me torno diariamente a pessoa que sustenta a abundância. Não há conflito interno entre prosperidade e integridade. Não há resistência interna ao crescimento. Há alinhamento. Eu avanço com consciência. Eu persisto com firmeza. Eu consolido resultados. Permita que essas declarações se acomodem.
A transformação financeira não acontece primeiro no extrato bancário, acontece na identidade. Quando sua identidade muda, seus padrões mudam. Quando seus padrões mudam, seus resultados inevitavelmente acompanham. O dinheiro não é adversário, não é salvador, é reflexo. Ele amplia o que você já é. Por isso, desenvolva-se antes de expandir. Estruture-se antes de crescer. Organize-se antes de multiplicar. Essa é a lei. A prosperidade verdadeira é silenciosa. Ela não depende de aprovação externa. Ela depende de coerência interna. Quando pensamento, emoção e ação entram em alinhamento, há fluidez. Quando há fluidez, há crescimento sustentável. Você não precisa perseguir dinheiro desesperadamente. Precisa tornar-se alinhado aos princípios que o atraem naturalmente. Clareza, disciplina, persistência, valor, responsabilidade. Esses são princípios espirituais no sentido mais profundo, invisíveis, mas determinantes. Chega um momento em que você percebe que não está mais buscando riqueza como fuga. Está construindo riqueza como consequência da sua evolução. Essa mudança é definitiva, porque agora o foco não é apenas ganhar, é tornar-se. E quando você se torna, o dinheiro acompanha. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário reflexivo compartilhando sua percepção. Se você curtiu, curta o vídeo e se inscreva no canal para manter este treinamento mental como parte da sua rotina. Continue alinhando, continue estruturando, continue construindo. O destino é uma decisão mental.